Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Bahia, que está próximo aí de anunciar o Everton Ribeiro, pessoal. Muitos sites, muitos jornalistas aí já cravando o Everton Ribeiro no Bahia. Pelo que os jornalistas têm informado, é a melhor proposta é a do Bahia para o Everton Ribeiro. Então até valores já colocaram, salário, então tem tudo aí para ser anunciado pelo tricolor baiano, o jogador Everton Ribeiro. Antes de soltar o vídeo aí, para a gente estar analisando, reagindo aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia e dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Não dá ainda para cravar que Everton Ribeiro vai jogar no Bahia, mas a tendência e tudo indica que sim. O Bahia vai ganhar concorrência por Everton Ribeiro, que está livre no mercado desde a noite de 31 de dezembro, quando acabou seu contrato com o Flamengo. O Flamengo ofereceu um ano de renovação, o Everton Ribeiro queria 2 anos ou depois 1 ano com cláusulas de aproveitamento que, se atingidas, ofereceriam a ele o 2º ano de contrato. O Flamengo não sinalizou dessa maneira, fez uma proposta de 1 ano de contrato, o staff do Everton Ribeiro não gostou e houve propostas. Sabe como é que você começa a perceber que o Bahia está na frente? Quando os clubes que foram atrás dele começam a indicar que estão perdendo corrida. O Internacional fez proposta oficial, o São Paulo, o Corinthians e o Cruzeiro demonstraram interesse, mas o Bahia está na frente porque oferece 3 anos de contrato e a perspectiva, não a promessa, mas a perspectiva de trabalhar no Grupo City depois do encerramento da sua carreira. Cara, se confirmar isso, vai ser uma das maiores contratações da história do Bahia. Quais grandes contratações da história do Bahia? Bom, a maior contratação da história do Bahia não teve impacto, repercussão. Foi o Bobô, que chegou da Catuense em 84 aos 21 anos e virou jogador campeão brasileiro. Mas estamos falando das contratações de impacto, de grande repercussão. Dario, da Maravilha, em 81, 11 anos antes tinha sido campeão do mundo pela seleção brasileira. Paulo Sérgio, campeão da Champions League pelo Bayern em 2001 e campeão do mundo pelo Brasil em 94, jogou no Bahia em 2003. Viola, campeão do mundo em 94, jogou no Bahia em 2005. Contratações de campeões mundiais, sem dúvida tem um peso, muita relevância. Mais recentemente, Rodriguinho, que tinha sido campeão brasileiro pelo Corinthians, mas não é o mesmo impacto. E agora Everton Ribeiro, campeão brasileiro 2 vezes, campeão da Libertadores 2 vezes pelo Flamengo, claro, uma vez confirmado. Importante, Rogério Ceni trabalhou com ele no Flamengo, foi campeão brasileiro de 2020 pelo Flamengo com o Everton Ribeiro, isso tem um peso para a escolha do Everton Ribeiro, a escolha que está encaminhada, mas não está assinada ainda. Muito perto da grande contratação, a primeira grande contratação deste ano de 2024, De La Cruz foi em 2023, o Everton Ribeiro chegando ao Bahia, mas carece da assinatura. Bora falar agora sobre o salário de Everton Ribeiro. O anúncio ainda não aconteceu de forma oficial, mas o Bahia está super otimista na contratação do Everton, que não fica no Flamengo, isso já é líquido e certo. Everton, de 34 anos de idade, ganhava 1.200.000 por mês no Flamengo. Tinha uma proposta para ficar no Fla com a manutenção do atual salário, ou seja, ele vai ganhar menos ou ganharia menos em 24 na comparação com 23 por causa da inflação. O Everton Ribeiro recusou a proposta do Flamengo e encaminhou acerto com o Bahia, onde terá direito a salários fixos de R$1,5 milhão. Com um detalhe importante, ainda há gatilhos nesse contrato, atrelados a títulos e também a possibilidade de bônus pela assinatura do contrato, a famosa luva. Ou seja, o Everton Ribeiro vai para o Bahia como um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. É possível, inclusive, que com todos os bônus e luvas, o Everton Ribeiro ganhe mais com a camisa do Bahia do que qualquer jogador no rubro-negro. O maior salário no Flamengo hoje é do Gabigol, que ganha R$1.600.000 por mês. Curioso, né? Ver alguém no Bahia ganhando mais do que todos os jogadores no Flamengo, sendo esse um ex-atleta rubro-negro.
Só para completar sobre o Everton Ribeiro, tinha propostas oficiais também do Internacional, do Cruzeiro e do Botafogo, além de sondagens de São Paulo, Corinthians, Fluminense e Grêmio. Um baita demonstração de força do Bahia com a ajuda do Grupo City, contratação de peso, de alguém que não vinha mais jogando no mesmo nível de outros tempos, mas que no Bahia promete ser peça importante. O Rogério Ceni também teve papel fundamental nessa negociação, já havia trabalhado com o atleta, além das perspectivas de transformação do Bahia em um dos grandes do futebol brasileiro. Lá atrás havia contado para vocês que o Bahia está disposto a gastar 300 milhões de reais com investimento em futebol na temporada atual. Eu não esperava por essa. A gente está falando hoje de um futebol que está cada vez mais competitivo financeiramente. E aí a gente não está equiparando história, conquistas, tamanho da camisa, peso de camisa. O futebol, para mim, hoje, ele é pura e simplesmente business. A paixão fica por conta do torcedor. A gente achar que o cara vai ter amor à camisa, o cara quer o dinheiro no bolso, quer o contrato que lhe cabe, ou que ele acha que é importante para ele. Então, assim, não havia essa suspeita, né, de que o Bahia fosse tão forte no mercado como tem ido. Mas no investimento do City, pensando num clube para não passar o sufoco que passou nessa temporada, na temporada passada, esqueci que a gente já virou o ano, mas na temporada passada... Até acostumar, leva um Exatamente, mas há uma expectativa, o Bahia vem fazendo movimentos de ser competitivo. Eu falava aqui no Sport Center na semana passada o quanto o Everton Ribeiro seria titular em qualquer clube no Brasil. O brasileiro na Série A, todos. Todos. A exceção do Flamengo, porque a primeira pessoa que sai é sempre ele. Sim. Então, assim, ele tem a opção de ser titular num clube, ter um projeto interessante e o salário em dia. Acho que é isso que chama atenção. E assim, para mim, mostra um carimbo de atestado de força mesmo do Bahia. Porque a gente pode olhar para o Bahia, neste momento, e falar, é o time que escapou do rebaixamento na última rodada, ou é o time do Grupo City, que está demonstrando ser um dos postulantes a coisas grandes no futebol brasileiro? Aí você busca um técnico que nem o Rogério Ceni, com o prestígio que tem, com um contrato até 2025. Isso, para mim, chama muita atenção. Quando assina com ele por mais de 2 temporadas. Não sei como é que vai ser o destino, o mercado ainda está se movimentando, mas assim, com todo o interesse do Palmeiras no Cauli, que foi um dos grandes nomes do time, um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro. O Bahia segurou. A princípio ele vai lá e segura. Aí você vai lá, Everton Ribeiro falado em Corinthians, em Fluminense, Internacional, o Bahia vai lá e assegura. É muito grande, assim, acho que a demonstração que você dá, até porque não é um perfil de contratação do Grupo City, né? No momento. Não, nenhum pouco. Então, assim, mostra também, ok, temos projeção de revelar jogadores, vender jogadores jovens, mas assim, com Everton Ribeiro, e seria um contrato de 2 anos, acho que mostra também uma pretensão interna muito grande. E eu não sei nem qual é esse interesse real do City de vender para o mercado interno. Porque o City, a gente está falando, vou dar exemplo do Red Bull Bragantino. A gente está falando de uma rede, né? Tem outros clubes no mundo em que você pode formar aqui e utilizar esse intercâmbio entre os seus clubes, né? Os clubes que o City gere e administra. Então, assim, eu não tenho o Pires na mão. Muitos clubes ainda desorganizados têm uma necessidade de venda imediata porque não tem gestão de dinheiro, não tem organização e nem planejamento. É diferente o caso do Bahia, né? É uma contratação muito interessante, o contrato sendo assinado potencializa muito tecnicamente o Bahia. Eu acho que é o momento de imaginar o que o Grupo City tem em mente. Por exemplo, você tem um Girona, Sim. mas que também não faz grandes contratações. Mas para um time que quase caiu, acho que talvez seja importante você dar o recado para a torcida e, empresarialmente pensando mesmo, precisamos projetar o time. E para isso eu vou montar um grande time, né? E sem falar também, Alex, o quanto que isso é uma bola de neve, mas no sentido positivo. O quanto outros jogadores que de repente sejam cobiçados pelo Bahia, falam, opa, os caras foram lá, buscaram o Everton Ribeiro, buscaram o Rogério Ceni. Os outros jogadores potenciais interessados por parte do Bahia começam a olhar o projeto com uma forma diferente. Não que o Bahia já não fosse atrativo o suficiente, um clube gigantesco, de massa, com todo o retrospecto que tem. Mas assim, agora, com as contratações, com a contratação que se vier a ser concretizada, com o técnico que tem, com a ligação que tem com o Manchester City, acho que isso também acaba gerando não só no torcedor a expectativa, mas no mercado do futebol em si. Aliás, ele vai reencontrar o Rogério Ceni, né? Sim. Né? Depois de... Campeões brasileiros. Pois é, trabalham juntos, né? 3 títulos, né? Brasileirão, Carioca e a Supercopa do Brasil. Exato. Bom, primeiro que ele vai ser titular, ponto.
Sim. Coisa que ele não é no Flamengo. Isso pode ter, claro que pesou. Pesa. E a questão do contrato. Mas é estranho também o Flamengo se desfazer, né? Porque o Flamengo tem um timaço, tem um elenco maravilhoso. Tudo bem que agora o Tite vai começar a realmente ter o controle da situação ali, né? É que a gente olha sempre para o lado do quanto tecnicamente ele ainda pode render. Mas o Flamengo, por muito tempo, insistiu em jogadores medalhões. E parece que agora vai tentar, a exceção do De La Cruz, está tentando fazer um movimento de buscar jogadores que ainda tenham um rendimento esportivo e uma possível venda no futuro. O Everton Ribeiro não se encaixa nisso. Eu vou repetir, a maioria das vezes em que tinha que se mexer no time, ele que saía. Sim. Quem sai do quarteto, do quinteto da frente? Everton Ribeiro. Então, assim, ele já não vinha sendo tão utilizado. Talvez com o Tite isso fosse mudar. E eu duvido que o Tite tenha falado, não, pode vender que tá tranquilo. Agora, o Flamengo deu uma segurada ali, não sabe se vai ou se não vai. Quando vê o interesse de um clube que, por enquanto, não vai bater de frente ainda numa Libertadores da América com ele abre mão. E assim, lógico, Everton Ribeiro sai assim gigantesco, acho que tem que ter todas as homenagens, é ídolo. Mas o timing... Mas, e também eu vejo, não estou querendo pontuar, não, quem estava em 2019 tem que sair, não é nesse sentido, óbvio que não. Mas, assim, o Flamengo ficou muitas vezes refém do peso da temporada de 2019. Então, você começar a pensar numa reconstrução, lógico, passo a passo, respeitando a história de cada um. E como eu falei, não é tirando todo, não é nesse sentido. Tem muito jogador ainda que é muito importante lá. Mas você se desvincular daquela imagem, conseguir construir algo novo, também é importante para o próprio clube, por mais identificado que sejam esses jogadores. Então, assim, tem que ser muito grato, tem que ter esse reconhecimento, mas também é importante nesse passo de ir adiante, se desvincular um pouco daquela imagem que muitas vezes tem muito peso, sobretudo nos treinadores do Flamengo. É muito louco você falar do time, né? Porque olha o que o Corinthians fez recentemente também, né? Com o Renato Augusto, né? Pois é. É difícil você acertar o jeito de sair com os jogadores, né? É difícil. Acho que foi até não foi o Marra que falou, não, acho que foi o William Tavares que falou semana passada. Ele falou, a gente está olhando para um cara que é do tamanho do Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo. Se o torcedor soubesse que poderia ser a última partida no Maracanã, naquela despedida em que teve também do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, a situação fosse diferente. Ele sai que meio que assim, saiu. Para o tamanho que ele tem, para o peso que ele tem, óbvio que a gratidão da torcida vai existir sempre. Mas o time ali, como a coisa foi... Todo mundo sabia que o contrato dele terminava em 31 de dezembro. Ninguém pensou nisso. Então tá aí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram aí sobre a possível contratação do Bahia pelo Everton Ribeiro. Everton Ribeiro próximo aí do tricolor baiano e muitos dizendo aí que pode ser uma das maiores contratações do clube. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.